Vamos falar de uma guerra. Mas calma, não é uma guerra com armas. É uma batalha silenciosa travada com impostos. Uma disputa feroz entre os estados brasileiros, onde o prêmio são investimentos bilionários. É essa história que a gente vai entender melhor agora. Para começar, vamos imaginar a seguinte situação. Um grupo quer construir uma nova fábrica de cerveja. É um investimento enorme, que gera empregos, movimenta a economia, e aí dois estados aparecem com propostas. A decisão de onde instalar essa fábrica é crucial, pode definir o futuro da empresa. E aqui, olha só o dilema. Pernambuco chega com uma oferta boa, uma alíquota de imposto bem baixa, mas aí vem Alagoas e joga a proposta lá em cima. A taxa não só é menor, como ainda oferece isenção total por 2 anos. É uma competição bem agressiva, né? Pois bem, esse é o tipo de disputa que deu tiro de largada para a famosa guerra fiscal no Brasil. Essa decisão, que parece ser só um bom negócio para uma empresa, na verdade acaba acendendo o estopim de um conflito econômico que se espalha pelo país todo. Vamos entender o que é, afinal, essa tal de guerra fiscal. A definição é clara. É uma briga entre os estados para ver quem atrai mais investimentos. E a arma, nesse caso, são os incentivos fiscais de ICMS. O problema é que isso vira uma bola de neve. Um estado oferece um benefício, aí o vizinho se sente pressionado a oferecer um ainda maior e assim por diante. É uma corrida perigosa em que, no fim, todo mundo vai parar lá no fundo do poço. E esta citação aqui mata a charada. Porque, claro, o estado que ganha a fábrica comemora. Mas no fim das contas, quem perde é o país inteiro. Porque todo esse dinheiro de imposto que deixa de ser arrecadado é menos recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura de todo mundo. Bom, com esse caos todo, lá em 1975 tentaram colocar um pouco de ordem na casa. Foi a primeira tentativa de criar um livro de regras para esse jogo. E a solução foi essa aí, a Lei Complementar 24 de 75. A ideia era bem direta, acabar com essa competição que já estava virando bagunça. A regra era simples. A partir de agora, nenhum estado poderia mais sair dando benefício por conta própria. As decisões teriam que ser tomadas em conjunto. E para isso, criaram o CONFAS. Basicamente, para um estado conseguir dar um benefício, ele precisava que todos os outros estados concordassem. Agora, pensem na dificuldade. Conseguir que 27 governadores aprovem algo que, na prática, só vai beneficiar um deles. Era uma barreira feita para ser quase impossível de ultrapassar. O processo tinha 4 etapas e era bem burocrático. Convocava todo mundo, precisava de quórum para começar a reunião, mas o ponto crucial era o voto unânime. E não bastava votar, depois todos os 27 estados tinham que ratificar o acordo. Ou seja, a coisa toda foi desenhada para tornar a aprovação de um novo benefício uma missão dificílima. E aqui está o pulo do gato do sistema. Para conceder um benefício novo, unanimidade, 100% de aprovação. Agora, para revogar um que já existia, aí a regra era mais branda, bastava 80%. A mensagem era bem óbvia. O sistema foi feito para dificultar ao máximo a criação de novos incentivos. Só que tem aquele ditado, né? Regras só funcionam quando as pessoas seguem. E o que a gente viu nas décadas seguintes foi justamente o contrário. Os estados simplesmente começaram a ignorar o CONFAS, passaram a dar benefícios por baixo dos panos, de forma ilegal. Isso criou um limbo jurídico que durou décadas. As empresas operavam com descontos que, na teoria, não valiam nada, gerando uma insegurança jurídica gigantesca. E as consequências no papel eram bem pesadas. Um benefício ilegal era considerado nulo. Isso quer dizer que, a qualquer momento, a empresa poderia ser cobrada por todo o imposto que não pagou, com juros e multa. Era o mesmo que construir um prédio em cima de areia movediça. Chegamos em 2017 e a situação já era insustentável. O caos era tão grande que a única saída foi tentar uma espécie de tratado de paz para botar um ponto final na confusão. E esse tratado de paz veio na forma da Lei Complementar 160. Mas veja bem, o objetivo dela não era impedir novas brigas. O foco era lidar com os estragos das batalhas que já tinham acontecido. Era basicamente perdoar e validar todos aqueles benefícios que foram dados ilegalmente no passado. A mudança de filosofia é gritante. A Lei de 75 era tipo uma fortaleza, feita para impedir a entrada de qualquer coisa nova. Já de 2017, foi uma anistia, um perdão geral. E a exigência de voto despencou. Saiu da unanimidade para apenas 2/3 dos estados, o que tornou muito mais fácil legalizar o que antes era proibido. Só que essa paz toda veio com um prazo de validade.
Esses benefícios que foram perdoados não seriam para sempre. Eles ganharam uma data para atrabar, com os mais longos, como os da indústria e agricultura, durando no máximo 15 anos. Era como se tivessem ligado um cronômetro para o fim desses incentivos. Certo, já entendemos a briga jurídica, as leis, o perdão, mas afinal de contas, por que essa guerra toda realmente importa? Qual o impacto disso na economia e na vida das pessoas no dia a dia? Os efeitos são enormes e vão para todo lado. Menos dinheiro público significa menos investimento em escolas e hospitais. A competição entre as empresas fica injusta. O sistema tributário vira um monstro ainda mais complicado. E talvez o pior de tudo, essa incerteza jurídica toda acaba espantando investimentos sérios e de longo prazo. A lei de 2017 foi como um grande curativo, limpou as feridas do passado. Mas a pergunta que não quer calar é: será que ela resolveu a causa do problema? Com aquele prazo de 15 anos chegando ao fim, fica a dúvida no ar. O Brasil conseguiu um acordo de paz duradouro ou foi só um cessar-fogo, uma pausa numa guerra que está prestes a recomeçar?